paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui para gravarmos a lição de número 2 na nossa pré-aula, né? Primeiro trimestre de 2025, a segunda lição. Nós vamos encarar mais um ano aí de muito trabalho, de muito estudo, né? Mas nós sabemos que o cristão ele tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, né? Porque o crescimento do cristão é diário e sempre, nunca estamos prontos, né? Então a escola dominical tem esse ciclo, de 3 em 3 meses fecha uma revista, e esse trimestre nós vamos trabalhar um tema muito importante para nós, que é em defesa da fé cristã. Nos dias atuais nós estamos vendo a dificuldade que temos para defender essa fé, né? Para trabalhar a defesa da fé de uma maneira genuína e de uma maneira corajosa também, né? Porque estamos sendo pressionados de todos os lados para negar a nossa fé, né? Então nós temos que entender que esse trimestre nós vamos aprender muito como defender a nossa fé. E na lição de hoje ela tem por título Somos Cristãos, e ela é uma lição que vem nos trazer um panorama do século da igreja, né? De quando a igreja começou, dos primórdios da igreja, que já tinha algumas dissensões no meio da igreja, né? Algumas divisões. Já tinha problema lá na igreja primitiva. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa lição número 2. E o tema Somos Cristãos, cristãos quer dizer seguidores de Cristo, e que nós temos que entender que para seguir a Cristo tem que estar de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E dentro dessa lição nós vamos ver muito sobre isso. E também vai nos mostrar a respeito daqueles que queriam desviar ali os irmãos da igreja primitiva da genuína palavra de Deus, né? E nós vamos durante essa lição estar falando muito sobre isso. Então somos cristãos, a lição número 2. Eu quero assim estar fazendo sempre os lembretes, né? De não esquecermos dos hinos da harpa, né, que tem sido para nós bem proveitoso. Os irmãos gostam, pelo menos aqui na sede, né, nós vemos isso. As leituras semanais, irmãos, diária, que tem a revista já dá indicação, e também a leitura bíblica em classe, que nós percebemos que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler em público, fazer uma leitura em voz alta diante de outras pessoas. Eu acho que a escola dominical é um lugar bom para esse treinamento, para esse aprendizado, para quando formos falar na igreja, nos momentos que tivermos a oportunidade, nós não ficarmos tutubiando, né, nem gaguejando. Então os irmãos incentivem muito a leitura bíblica em classe. Sempre nas classes tem aqueles irmãos que gostam de fazer a leitura, tem outros que já são mais tímidos, mas nós como professores temos que incentivar os tímidos também a fazer a leitura. Ensinando eles, não constrangindo eles, mas ensinando. Então, escola bíblica é isso, irmãos. Eu penso que escola bíblica é aprendizado sempre. É por isso que nós, como pastores, estamos sempre na escola dominical. Quando não estamos dando aula, estamos sentados aprendendo, porque é muito importante entendermos a respeito da escola dominical, o ensinamento que ela dá para nós, tanto teológico, como também um ensinamento para que nós possamos aprender a fazer melhor, né? A ser melhor. Então esse trimestre vai muito falar sobre a fé, sobre a defesa da fé, e nós vamos aprender muito com isso. A nossa lição de hoje, Somos Cristãos, né, tem o textual baseado em Atos 15, 19, que diz assim: pelo jugo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, verso 19. Na verdade prática diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Nós vamos ver muito isso hoje, nós vamos falar muito sobre as regras e os ritos que
Nós vimos as pessoas tentando impor nas igrejas, até pentecostais. As pessoas, às vezes, elas se firmam mais nas regras e nos ritos do que no relacionamento pessoal dela com Cristo. Mas o importante, irmãos, é aprendermos a nos relacionar com o Senhor Jesus Cristo. E qual é o meio, qual é o caminho desse relacionamento? Nós sabemos que o melhor caminho para esse relacionamento é através da obediência à palavra de Deus, é através da oração, através de um relacionamento pessoal, individual, de cada um com Cristo. Temos regras, temos ritos, mas não necessariamente estamos presos a essas regras e a esses ritos. Nós temos que aprender que os ritos e as regras podem até servir para um bom andamento de um culto, mas ele não pode ser o fim, ele não pode ser só ele que vai nos levar, não. Nós temos que entender que para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo, primeiro precisamos de um relacionamento pessoal verdadeiro com Ele. É que as pessoas hoje elas não estão tendo esse relacionamento verdadeiro com Cristo e estão se prendendo a ritos. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso e ver que a igreja do primeiro século sofreu muito algumas situações por causa dessas regras e desses ritos, né? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 2, do verso 1 ao 9, e também o verso 14. A introdução diz assim: nessa lição veremos o processo da transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisaram de sabedoria divina para lidar com essas mudanças de perspectiva introduzidas pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. Por essa razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo. Objetivos dessa lição. Primeiro é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo é elencar pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho de Cristo. E o terceiro é mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos nos dias atuais. Primeiro, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Atos 11, do 27 ao 30. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos em Gálatas, podemos afirmar que essa visita acontecera antes da primeira viagem missionária. E nós sabemos, irmãos, que Paulo teve um determinado momento, teve uma revelação de Deus, e ali ele foi a Jerusalém com uma missão de levar ali mantimentos aos cristãos pobres ali, que estavam necessitando de ajuda. E ele foi ali nomeado pelos representantes da igreja para levar esses mantimentos. E ali chegando ele encontrou algumas situações que ele precisou trabalhar, né? Mas ele não saiu necessariamente para resolver essa questão. Ele foi para uma outra missão, mas chegando lá houve algumas dificuldades que ele teve que trabalhar, né? Então, primeiro, o objetivo dessa reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi concílio nem sínodo. É possível que essa segunda viagem tenha relação com Ágabo, pois a missão de Paulo foi levar donativos aos irmãos pobres da Judéia. Paulo aproveitou a oportunidade para contar as maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo durante esses 14 anos, sendo confirmado o seu chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Então nós percebemos que Paulo foi lá, não foi com o propósito de tratar nenhum assunto concernente à doutrina, né? Ou à desobediência da doutrina, mas para levar essa contribuição. Mas chegando lá, encontrou algumas dificuldades, né? E aí ele partiu para resolver essas questões. Então, qual que era o primeiro momento, as dificuldades encontradas? É que os judaizantes, que eram pessoas que tinham se convertido a Cristo, mas elas estavam, em um determinado momento, elas passaram a
vamos dizer assim, a usar a lei, a usar os ritos judaicos como pilar, comparando isso até o sacrifício de Cristo na cruz. Então eles estavam começando a distorcer. E um dos principais pontos era a questão da circuncisão. É que os gentios precisavam se circuncidar. E Paulo tinha passado por algumas situações que tinha deixado ele, vamos dizer assim, meio que em saia justa. Por quê? Porque ele fez a circuncisão do Timóteo e não fez a do Tito. E isso gerou meio que uma polêmica no meio dos irmãos. E nós sabemos que tem uma turma que gosta de polêmica, né? É crente. Infelizmente, irmão, crente gosta de polêmica. E aí nós percebemos que foram, né, criar caso, como dizemos hoje. Porque a circuncisão do Timóteo, porque a não circuncisão do Tito. Mas Paulo tinha já dado essas explicações que Timóteo, ele era um judeu. Timóteo, ele já tinha, vamos dizer assim, o judaísmo dentro de si, já vinha na linhagem judaica. Já o Tito, não, o Tito ele era grego. Então, por ser grego, ele não foi levado à circuncisão. Não era necessário. Por quê? Porque se entendia que a circuncisão era algo do judaísmo, era algo da lei. Não tinha nada a ver com a graça, não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo. Porque nós entendemos que a circuncisão que era feita na carne do judeu passaria a ser feita no coração daquele que aceitava Jesus. Então a relação, vamos dizer assim, daquela pessoa com Cristo passava pelo seu coração, pelo seu entendimento, por querer viver em Cristo, querer viver aquilo que Cristo ensinou. Então não precisava ter uma marca exterior. Então, mas esses irmãos que eles outrora eram crentes, tinham se convertido a Cristo, mas num determinado momento eles passaram a desobedecer aqueles ensinamentos de Cristo e começar a introduzir no meio da igreja as leis judaicas. Guardar o sábado, a circuncisão e muitos outros ritos que tinha o judaísmo. E num determinado momento eles foram até a igreja dos Gálatas, dizendo que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, os tinha enviado com essa doutrina. Então Paulo estava combatendo isso aí. E num mesmo momento, num determinado momento, o próprio Tiago mandou carta para dizer, desautorizando esses irmãos, não tinha dado nenhum aval para que esses irmãos pregassem essa doutrina, que ele era contrário, que a igreja não estava aprovando aquilo ali. Então a gente percebe que havia dentro da igreja uma dissensão, havia ali um desentendimento. E quando nós falamos de igreja primitiva, irmãos, não é que nem hoje, que a igreja ela tem várias denominações, ela tem várias correntes teológicas. Naquele tempo era a igreja de Cristo, era a igreja que estava ali sendo representada. Então todos eram crentes, ainda não tinha uma divisão. É tanto que passaram a chamar de judaizantes esses irmãos, e eles eram tidos como falsos irmãos. O próprio Paulo ele chegou a dizer que era anátema aquele que pregasse outro evangelho, que não fosse o evangelho de Cristo. E esses irmãos eles eram considerados anátemas, considerados amaldiçoados. Então toda essa questão judaizante no meio da igreja causou grandes problemas para a igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo, ele retornando da viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho e abandonando a fé, deixando que aprendera com Paulo a respeito do evangelho para seguir os judaizantes, que pregavam outro evangelho que tinha um fundamento a lei e os preceitos judaicos. Então Paulo chegou a dizer, nossa, há pouco tempo vocês já abandonaram a fé, já foram dar ouvido a ventos de doutrina, foram dar ouvido a outros ensinamentos. Então Paulo já estava meio que repreendendo a igreja ali na Galácia. Já estavam mostrando para ela, vocês estão errados. Vocês não podem deixar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque
o cristão verdadeiro tem que seguir os ensinamentos de Cristo. E se você está voltando atrás, você está voltando para as leis, para a lei mosaica, está voltando para obedecer os preceitos, você não está obedecendo a lei de Cristo. Então, Paulo teve muito trabalho ali, irmãos. O Paulo teve um trabalho árduo para que aqueles irmãos pudessem entender que eles não podiam seguir os judaizantes. Os judaizantes, eles estavam sendo ali hereges. Era uma heresia que estava sendo estabelecido dentro, no núcleo da igreja. Hoje nós falamos de heresia, nós vemos igrejas faccionadas, igrejas que pregam heresia, elas têm o próprio caminho delas lá, a própria doutrina dela, a própria formação dela. Mas naquele tempo não, a igreja era uma igreja unificada. Mas dentro dessa igreja tinha os judaizantes. E começaram a ser, vamos dizer assim, meio que escanteados, deixados de lado, não estavam mais sendo ouvidos por aqueles que prezavam, que zelavam pela sã doutrina. Então estavam sendo combatidos. Nos dias atuais nós fazemos um combate às heresias, nós fazemos um combate àquilo que contraria a nossa fé de uma maneira meio que quase que velada. Temos medo de trabalhar algumas situações para não magoar, para não ser antiético. Mas para defender a fé cristã, meus irmãos, a gente tem que ser mais enfáticos, temos que dar mais ênfase, né? E foi o que o Paulo fez. O Paulo, em momento nenhum, ele voltou atrás. Ele circuncidou Timóteo e garantiu, porque Timóteo era judeu, não tinha problema nenhum. Mas ao Tito ele não falou que não era necessário, foi muita gente contra ele, mas ele não o fez e manteve ali a palavra dele. Recebeu muita pressão daqueles judaizantes, mas o Paulo não abandonou, não deixou, não cedeu, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que a gente pode entender nos dias atuais é que as pessoas estão cedendo a algumas situações por, às vezes, acomodação, né? Querer acomodar. Querer deixar membros dentro da sua igreja quietinho por algumas situações. Mas quem está para cuidar da sã doutrina, para zelar da doutrina de Cristo, não pode fazer acomodação. Paulo não acomodou ninguém. Paulo foi contrário a toda a teoria judaizante, foi contrário a todos os ensinamentos deles, a ponto de chamar de falsos irmãos, a ponto de declarar anátema. Isso não era fácil para a época. Então, Paulo não foi omisso. Paulo foi um homem, um apóstolo que defendeu a fé cristã. Ele foi combatido dentro da própria igreja, mas ele não arredou o pé, ele não deixou-se vencer por aqueles que queriam, naquele primeiro século, vamos dizer assim, misturar a igreja, misturar a doutrina mosaica, a lei mosaica, os preceitos judaicos com a doutrina de Cristo, para acomodação, para que os judeus viessem, continuassem fazendo todos os ritos judaicos, cumprindo toda a lei mosaica e sendo cristão. Se o próprio Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João. Então nós percebemos que Paulo teve muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Então esse grupo de pessoas que eles se converteram a Jesus, mas depois partiram para a prática judaizante, eles deram muito trabalho nesse primeiro século, a ponto que essas raízes chegarem ao nosso tempo, chegarem aos nossos dias. Hoje nós vemos que tem muito mais heresias do que naquela época, mas muita dessas heresias chegou aos nossos dias. Então, quer dizer, perdurou por 2 séculos, por todo esse século aí, sendo, vamos dizer assim, considerada heresia no meio da igreja, mas não foi extinta, né? Não se extinguiu essas heresias, não conseguiu apagar essa ideia judaizante da igreja. Nós vamos ver aqui mais na frente sobre isso. Então, houve ali um clima de muita tensão, né? Porque os apóstolos estavam reunidos,
Eu tenho certeza que não era só Pedro, nem Tiago, nem João, muitos outros apóstolos, os 12 apóstolos, muitos outros que se converteram ao caminho, que tinha influência na igreja, que estava ali pressionando também para uma decisão. E nós percebemos que teve concílio, que houve decisões, algumas decisões foram decisões que perduram também até hoje, no caso da carne sacrificada, no caso da carne sufocada, do sangue, no caso da lei mosaica, da guarda do sábado, do uso dos utensílios de templo, de toda a indumentária que se usava na época. Nós percebemos que isso também foi combatido. Nos dias atuais, nós vemos algumas igrejas trazendo isso para dentro da igreja novamente, para cima dos púlpitos. Mas não é a doutrina de Cristo. Não foi, vamos dizer assim, incentivada nem por Cristo, nem pelos apóstolos, nem pelos fundadores da igreja primitiva. Então, essa tendência judaizante, ela foi caminhando ao longo dos séculos. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos. É o mesmo evangelho que era pregado lá, é o mesmo evangelho que tem que ser pregado hoje. O evangelho é um só, não há dois evangelhos. A gente vê também ali no livro de Atos que há quase que uma apresentação ali que o Pedro foi chamado a pregar para os judeus, que o Paulo teve uma chamada exclusiva de Deus a pregar para os gentios, mas isso era somente, vamos dizer assim, uma divisão meio que ali protocolar. Mas o evangelho que era pregado era o mesmo. Nós vemos ali uma situação em que o Pedro chegou na casa do Cornélio, e ele até falou que não ia fazer aquilo que Deus tinha mandado, que não ia dar as coisas santas, tal, mas ali o próprio Pedro entendeu naquele sonho que ele teve, que o Espírito Santo é quem comandava toda a igreja. E uma das coisas que nos dá certeza de que o Evangelho de Cristo é verdadeiro e fiel é o Espírito Santo de Deus. Porque quem vive em Espírito, quem vive a palavra de Deus no Espírito, ele não precisa de leis, ele não precisa de rituais. Ele vai ter um relacionamento pessoal com Cristo baseado na palavra de Deus. Então, rituais para ele não é necessário. Não é necessário roupas específicas. Não é necessário, vamos dizer assim, títulos. A pessoa vai ter um relacionamento com Cristo, é um relacionamento pessoal. É um relacionamento que é ele e Cristo. É só ele querer. Então, hoje nós estamos vendo que as pessoas já estão também tentando introduzir no meio da igreja alguns rituais que uma pessoa leva a outro a adorar a Deus. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu não vou adorar a Deus porque eu estou sendo influenciado por outro. Eu vou adorar a Deus porque eu quero. Nem sempre a influência vai me fazer. Nem sempre o ritual vai me levar a Deus. Vai me fazer adorar a Deus. Então, percebemos que tudo que nós vemos as pessoas tentando introduzir dentro da igreja como ritual está contrário à palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele deixou algumas situações de ritual, mas é único, que é a Santa Ceia. Isso foi estabelecido por Cristo. É o batismo nas águas, que foi estabelecido por Cristo. Então essas coisas, elas são, vamos dizer assim, o pilar. Então a pessoa batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tem esse detalhe também, porque a gente percebe que tem algumas igrejas que se dizem de Cristo, mas só batiza no nome do Pai. Outras igrejas que se dizem de Cristo, mas só batiza no nome de Cristo mesmo. E o batismo que o Senhor Jesus ensinou foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santa Ceia é estabelecido como um memorial para que nós venhamos a lembrar de Cristo, a lembrar do sacrifício, a lembrar de onde Cristo nos tirou. Nós estamos valorizando o Evangelho, valorizando o sacrifício de Cristo na cruz por nós.
não está valorizando o nosso, vamos dizer assim, o que nós podemos fazer, não, é o que Cristo fez. Não é eu, é Cristo. E quando nós temos rituais, quando obedecemos a leis, dizendo que aquela lei vai nos fazer melhor, como vamos dizer um exemplo, a guarda do sábado, vai me tornar um crente melhor? Por quê? Não tem nenhum fundamento isso. Mas eu obedecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é diferente. Aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo mostrou, isso deve ser seguido. Porque se estabeleceu um evangelho de Cristo. A lei, ela serviu como aio. A lei, ela serviu para nos mostrar o pecado. Mas ela não serviu para tirar. Ela não serviu para nos salvar. Quem nos salvou foi Cristo. Então nós temos que entender isso. Já quando essas pessoas que seguiam ali essa denominação de judaizantes, eles equiparavam a lei e o sacrifício de Cristo ao mesmo tamanho. Por exemplo, diziam, se eu obedecer às leis, eu vou ser salvo. E o sacrifício de Cristo fica onde? Então eu tenho que crer que o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz por mim. Ele ressuscitou ao terceiro dia, então essa é a minha esperança, que eu também vou ressuscitar em Cristo. Então, percebemos isso? Ser cristão é defender esses pilares e contra esses ensinamentos. Então, o perigo da doutrina judaizante. Então, qual era o perigo que era iminente naquela época e até hoje? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã. Segundo, o perigo do cristianismo virar uma mera seita judaica. Os judaizantes misturavam o evangelho com a lei. Colocava a lei como complemento da obra de Cristo, que Cristo efetuou no Calvário. De fato, outro evangelho. Por isso Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive na dependência do Espírito e não da lei. Por que os judaizantes, por que obedecer à lei ia nos tirar a liberdade em Cristo? Nós íamos ficar presos a uma lei, condicionado a uma lei. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade no Espírito Santo. Então, o que vai nos dizer que está errado ou que está certo dentro do nosso coração não é mais a lei, é o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que vai testificar quando eu peco. Porque eu já sei que estou errado, a lei já me disse isso. A lei já mostrou o pecado, mas ela não tirou. Então eu não posso pegar e ficar grudado na lei, achando que eu, cumprindo a lei, eu vou ficar livre do pecado. Porque eu não vou. Mas se eu obedecer a Cristo, acreditar no sacrifício de Cristo, acreditar em Cristo como meu suficiente Salvador, eu já estou cumprindo a lei. É automático, não preciso estar preso a ela. Então, a liberdade é adorar a Cristo em espírito, em verdade. É crer que o Espírito Santo é quem está dentro de nós testificando. Outra coisa é que se o cristianismo fosse ter como parâmetro de obediência a lei judaica, a lei mosaica, também seria uma seita, que nós vemos hoje muitas aí, que tem como parâmetro a lei judaica, que está em nossos dias aí, temos muitas, que está sendo usada. A lei para dar uma base a um evangelho, dizendo que é de Cristo. Mas o Paulo falou que não. Paulo falou que esse evangelho é outro evangelho. É um evangelho diferente, não é o de Cristo. Então, para o cristão, o evangelho a seguir é o de Cristo. Agora, se eu sigo outro evangelho, eu não sou cristão. Mas a mistura está tão grande hoje que a gente não quer, na verdade. A gente consegue até discernir quem está certo e quem está errado. O Espírito Santo até testifica, mas por uma ética que hoje em dia se criou, não se protesta mais, né? Não se protesta mais contra algumas situações.
Então ficamos nós achando que está tudo bem. Mas o Paulo lá, ele corrigiu a igreja. Ele foi, não, está errado, quem estiver fazendo isso está errado, tem que se consertar, vamos voltar ao verdadeiro evangelho, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar a servir a Cristo de maneira correta. Em tão pouco tempo vocês desviaram do evangelho? Só uma viagem que eu fiz e voltei já teve esse problema. Então Paulo foi muito duro ali com a igreja. Então, Paulo ele não tutubiou em corrigir os irmãos. Nos dias atuais, as práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a liturgia da sinagoga, são feitos o zofá, né, que são feitos de chifre de carneiro, o uso do talit, que é o manto ou o chalé usado para oração, do kippá, que é usado pelos judeus na sua cabeça, e os judeus messiânicos, principalmente os que Israel segue a tradição judaica. Então, os judeus messiânicos, eles lá em Israel, eles são literalmente um judeu ortodoxo. Eles fazem tudo que a lei manda. Tudo, tudo, tudo. Então, também está fora do padrão. Então, nós vamos ver o resultado de tudo isso é que só o fato dos apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto para os Gálatas como para todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Só em serem judeus os apóstolos e eles serem contrários à obediência da lei como um pilar de salvação para o cristão, já serviu de, vamos dizer assim, de uma grande repreensão para todos eles. Para eles verem que os próprios judeus já não estavam mais seguindo a lei judaica. E os apóstolos não eram judeus. E eles já estavam combatendo essa prática, porque eles entendiam que o evangelho de Cristo era diferente. O evangelho de Cristo, a circuncisão estava no coração da pessoa. O evangelho de Cristo não precisava mais do ritual de purificação, não precisava mais do ritual do templo, não precisava mais do ritual de você espiar lá um animal, de você matar um animal, de você guardar o sábado. O próprio Jesus deu exemplo sobre isso. Jesus curou o sábado. O Jesus foi contrário àqueles homens que falaram com ele a respeito do sábado. Ele falou: vocês não vão cuidar do animal de vocês que cai num precipício num sábado? Então, não adianta legalidade, não adianta ser legalista. Se o próprio Pedro chegou a dizer assim: se nós mesmos, judeus, não conseguimos obedecer às leis, como que nós vamos impor essas leis aos gentios? Então, percebemos que o gentio e o judeu, no primeiro século, eles tiveram ali um entendimento que os judeus que já estavam circuncidados não tinha problema nenhum, irmão. Continuava cristão, mas não era fato de serem circuncidados que eles eram melhores do que os gentios que não eram. E que os gentios, para serem igual ao judeu, tinha que ser circuncidado. Não, dentro do cristianismo não precisava disso. Agora, se o gentio quisesse ser um judeu ortodoxo, seguir a lei judaica ou judaizante, que eles fossem fazer a circuncisão. Mas para ser cristão não era necessário. Bastava crer em Cristo. Bastava aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, como o próprio Pedro falou àquela multidão, quando perguntado o que fariam para seguirem a Cristo, para serem cristãos. E o Pedro falou: aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e você será salvo. Você não precisa seguir a lei. Você não precisa de rituais. Você não precisa guardar o sábado. Você não precisa parar de comer a carne de porco. Continua a sua vida, só que servindo a Deus dentro do seu coração, uma relação pessoal, uma relação que é você e Cristo, você, o Espírito Santo está em você direto com Cristo. Tudo isso
que nos leva a sermos diferentes, a acreditar em algo diferente, que não precisa estar preso a um determinado ritual. Eu posso orar em qualquer lugar, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, eu não tenho uma posição correta para adorar a Deus como o judeu tem. Eu posso orar deitado, orar sentado, orar em pé, orar caminhando, orar dirigindo. Eu posso ter esse relacionamento com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Então isso nos faz, nos torna diferentes como cristão, porque Jesus nos ensinou isso. Esse relacionamento não está preso a um ritual, não está preso a um templo, não está preso a um dia. Ele está condicionado a você crer em Jesus, a receber o Espírito Santo através de aceitar Jesus e você se relacionar com Cristo por meio da obediência à sua palavra. Então, irmãos, essa lição ela vai nos esclarecer bastante sobre essa heresia judaizante, sobre circuncisão, não, ser circuncidado ou não, ser judeu ou gentil, quem era judeu, quem era gentil, por que judeu queria que o gentil fosse circuncidado por uma mera liturgia, mas aí Paulo chegou e disse, não precisa. Então os apóstolos fizeram o concílio e ali estabeleceram que não precisava. Então tudo isso ao longo de todo esse trimestre nós vamos ver muito dessas heresias sendo jogadas por terra, porque nós vamos defender a fé mostrando as heresias, ensinando para o irmão, para a irmã o que é o certo, a palavra de Deus, e o que é a heresia. Então, hoje a gente já tem uma mente bem clara sobre circuncisão ou não, ser ou não circuncidado. A maioria dos cristãos já tem uma mente aberta sobre isso. Mas nós percebemos que muitos irmãos ainda têm muita dúvida sobre o sábado, sobre, vamos dizer assim, a igreja unicista, sobre muitas outras coisas que a gente vê que as pessoas elas têm dúvida. Elas precisam ser ensinadas. Mas a ética, tem ética que é assim, você pode desrespeitar as pessoas, mas falar a verdade, ensinar a verdade, você pode. Nós podemos. Então, eu não vou sair por aí desafiando nenhuma pessoa a questão da religião dela, mas eu posso ensinar quem está à procura da verdade. Então é isso que esse trimestre vai fazer conosco. É nos ensinar a verdade para aprendermos a combater a heresia, não sendo chato, não sendo aquela pessoa xarope de toda hora tá procurando encrenca com um bocado de religião, mas na hora que você for solicitado sobre uma verdade, sobre o que é a verdade, você saber dizer essa é a verdade. Então nós temos que nos preparar para isso. Nós não podemos desafiar ninguém. Não podemos sair por aí desafiando as pessoas contra a sua religião. Mas na hora que nós formos chamados a falar a verdade, nós temos que estar pronto a falar a verdade, a ensinar a palavra de Deus. Amém? E vai ser um trimestre que vai nos trazer muito desses ensinamentos para nós colocarmos em prática. A gente percebe que no meio nosso há uma dificuldade muito grande de evangelizar. Por exemplo, evangelizar um judeu. Há uma dificuldade, porque a falta de conhecimento. Um judeu põe qualquer crente no bolso a respeito de Bíblia, palavra de Deus, de lei. E ele começa a misturar e as pessoas se perdem pelo caminho. Um testemunho de Jeová tem um conhecimento tremendo que começa a enrolar as pessoas que não têm um certo entendimento, um certo aprendizado. Então tudo isso é falta de, vamos dizer assim, da gente se preparar melhor. E esse trimestre aqui, com certeza, ele vai trazer para nós uma preparação. E a gente quer, às vezes, ficar preparado num dia, né? Mas não dá, irmão. A preparação do crente não é um dia. Precisa de muita disciplina, de muito estudo, de muito interesse pela Bíblia. E nós sabemos que nós, servos de Deus, lemos muito pouco a Bíblia. Somos muito falhos nesse ponto. Então, quando as pessoas elas têm dúvidas, às vezes não sabem nem onde o versículo está para explicar a pessoa, por falta de estudar mais, né? Se preparar mais. Então, aproveite esse trimestre para aprofundar
e aprender a defender a fé cristã. Não para que você venha a causar discórdia, mas para você mostrar a verdade. Não para você trazer uma confusão dentro da sua empresa lá com outra pessoa de outra religião, desafiando ela, mas para você, quando for solicitado por uma outra pessoa, você mostrar a verdade. Tá bom? Eu quero agradecer a todos, né, que estão contribuindo com esse trabalho. Quero pedir que vocês venham compartilhar, que venham, né, assinar no canal aí, né? Inscrever no canal, dar seu joinha, fazer seus comentários, fazer suas perguntas. Com certeza vai chegar a nossa equipe aí e eles vão passar para os pastores, para nós aí, se for o caso, tirar alguma dúvida de vocês. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada professor e que possa ser útil esse trabalho nosso que nós estamos fazendo para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Pai seja convosco.